Oi, meu nome é Rafael. Tenho 26 anos, sou arquiteto recém-formado e, naquele fim de tarde meio nublado em Campinas, tudo o que eu queria era pegar emprestada uma furadeira com meu melhor amigo, Vinícius. Mas quem abriu a porta, mudou tudo. A chuva fina já começava a engrossar quando empurrei o portão da frente da casa onde cresci entrando e saindo como se fosse minha. Nem mandei mensagem. Não precisava. Eu sabia que podia chegar, subir os 3 degraus da varanda e bater com os nós dos dedos na porta de madeira clara que conhecia desde criança. Só não esperava que quem fosse abrir fosse a Marina. Ela usava um pijama de algodão claro, meio largo, e estava com os cabelos soltos, levemente bagunçados. Sem maquiagem. Sem pressa. E com um sorriso surpreso que, por um segundo, fez meu coração errar o compasso. Rafael? Ela disse, com aquele tom doce que me fazia lembrar dos tempos de escola. Nossa, entre, menino. O Vinícius saiu com o pai dele. Devem ter ido ao mercado. Fiquei parado por um instante, como se aquele instante merecesse ser esticado. Mas entrei. O cheiro era o mesmo de sempre, lavanda no ar e pão na chapa recente. Tinha algo de casa viva ali. Algo de abrigo. Tá chovendo mais forte agora, comentei, tirando os tênis na entrada. Vim pegar a furadeira emprestada, se tiver por aí. Ah, claro, deve estar no armário da lavanderia. Mas antes, senta aí. Vou passar um café, disse ela, já caminhando em direção à cozinha, com os pés descalços e uma naturalidade que me desarmava. Sentei na bancada enquanto ela preparava tudo com gestos familiares. O barulhinho da água fervendo na chaleira, o aroma subindo do coador de pano, o programa da Fátima Bernardes passando baixinho na sala. Era como voltar no tempo, mas de um jeito estranho, porque tudo era igual, menos eu. E menos ela. Marina cruzou as pernas ao se sentar, trazendo 2 xícaras fumegantes. Engraçado como você cresceu, disse, me olhando com um certo cuidado nos olhos. Mas seu olhar continua o mesmo. Ainda dá para ver aquele menino curioso que andava de meia pela casa. Dei uma risada meio sem graça. Segurei a xícara com as 2 mãos, como ela fazia. O café estava forte, bom. O silêncio que se instalou depois foi confortável, e me peguei observando como ela movia os dedos quando falava, como ajeitava uma mecha de cabelo atrás da orelha, como sorria devagar, sem obrigação. Ali, naquela cozinha tão comum, a impressão era que o tempo tinha parado. E talvez, por um instante, tivesse mesmo. Você tem trabalhado muito? Ela perguntou, depois de um gole. Bastante. Entreguei um projeto semana passada. Mas ainda tô tentando encontrar meu ritmo, sabe como é começo de carreira? Imagino. Mas pelo jeito tá indo bem. Você sempre foi dedicado. Sorri. Aquela conversa, aparentemente casual, carregava outra camada. Não era sobre arquitetura. Era sobre estar ali. Sobre ser visto. E quando ela me olhou de novo, demorando um segundo a mais, percebi, o que eu sentia por Marina não era só carinho antigo. Era outra coisa. Mais silenciosa. Mais funda. Ela se levantou para pegar mais café. E eu fiquei ali, segurando a xícara vazia, me perguntando o que exatamente tinha mudado naquele reencontro. Talvez tudo. A chuva caía firme lá fora, e o som das gotas no telhado fazia companhia para a gente. A cozinha tinha aquela luz amarela suave, o cheiro do café ainda no ar, e Marina, sentada à minha frente, parecia mais tranquila do que eu lembrava. Você ainda desenha à mão? Ela perguntou, brincando com a borda da xícara com os dedos. Sempre que posso. No computador é mais rápido, mas não tem o mesmo charme. Às vezes desenho só para desestressar. Eu lembro. Quando vocês eram moleques, você vivia com aqueles cadernos cheios de prédios e casas. Uma vez desenhou a nossa sala com uma escada em espiral. Disse que ia reformar tudo quando fosse arquiteto. E ainda acho que essa casa merece uma escada em espiral, respondi, rindo. Mas hoje acho que mudaria menos do que antes. Tem muito de você aqui.
Ela baixou o olhar por um segundo, sorrindo de canto. Eu adorava quando essa casa era cheia. Vinícius, os amigos, o som alto, os chinelos espalhados no corredor. Agora ela parece grande demais. O jeito como ela falou não foi dramático. Foi simples. Verdadeiro. Tinha ali mais do que saudade. Tinha silêncio. Tinha ausência. E algo no meu peito se mexeu. O Vinícius comentou que você se separou faz pouco tempo. Falei com cuidado. Já tem uns meses. Mas parece mais tempo, sabe? Ela respondeu, apoiando o queixo na mão. Quando você vive muito tempo com alguém, o silêncio que vem depois é mais alto do que qualquer briga. A frase ficou no ar. E eu fiquei olhando para ela, para os cabelos soltos, pro rosto sem pintura, para a pele com marcas leves do tempo. Linda. Mas era mais do que beleza. Marina era inteira. E tava ali. Ela se levantou, pegou um pedaço de bolo de fubá na bandeja e me ofereceu. Ainda gosta? Perguntou, cortando uma fatia generosa. Claro. Sempre gostei do seu bolo. Vinícius nunca entendeu por que o meu pedaço era maior que o dele, brinquei. Ela riu, e naquele riso tinha algo leve, gostoso. Sentou de novo, agora com as pernas dobradas no banco, sem cerimônia. É curioso, disse ela, olhando pela janela. Eu achava que, quando os filhos crescessem, eu ia aproveitar mais. Fazer viagens, retomar coisas. Mas parece que, quando a gente para, tudo que ficou guardado começa a gritar. Fiquei em silêncio. Às vezes, ouvir era mais necessário que falar. E você? Ela retomou. Tá feliz com sua vida? Pensei antes de responder. Às vezes acho que sim. Às vezes acho que tô só tentando acompanhar. Mas hoje, por exemplo, não esperava nada e acabei aqui, com você, com café, bolo e chuva. Tá mais do que bom. Ela me olhou, dessa vez demorando. Não era um olhar qualquer. Era cheio de coisa. De passado, de presença, de algo que eu ainda não sabia nomear. Você tá diferente, Rafael. Mais homem. Mas seu olhar continua doce. E direto. Você também tá diferente, Marina. Mais viva. Ela desviou o olhar, um pouco desconcertada. A chuva engrossava. O som do programa na sala virou apenas fundo. E a gente, ali na cozinha, ocupava o mesmo tempo. Sabe, ela disse baixinho, às vezes eu esqueço que alguém ainda pode olhar para mim assim. Respirei fundo. Meu peito apertou. Eu nunca parei de olhar. Ela me encarou de novo. Uma pausa longa, densa. Cuidado, Rafael, frases assim ficam, sussurrou, com um meio sorriso que não escondia o impacto. Tem coisa que merece ficar, respondi, sem pensar. Ela baixou os olhos. E nesse silêncio, a conexão entre a gente era mais clara do que qualquer palavra. Não era sobre o passado, nem sobre nostalgia. Era sobre agora. O relógio da parede marcava pouco depois das 5. A luz da tarde ficava azulada, quase triste. Mas dentro da cozinha, o tempo parecia outro. Marina pegou nossas xícaras e levou para a pia. Ficou de costas, lavando devagar, em silêncio. Eu a observei com respeito. E com desejo. Não de corpo, mas de presença. Daquela mulher que, mesmo sem querer, tinha me feito ver o mundo com outros olhos. Ela se virou, apoiou-se no balcão e disse, tranquila. Acho que a furadeira tá no armário da lavanderia. Quer que eu pegue? Não agora. Acho que posso esperar a chuva passar. Então fica mais um pouco. E eu fiquei. A chuva engrossou de vez, martelando o telhado com uma cadência que só o fim de tarde traz. Marina fechou a janela da cozinha com cuidado e me lançou um olhar rápido, como quem já sabia o que eu ia dizer antes mesmo que eu dissesse. Tá perigoso sair agora, Rafael. Espera passar, falou com naturalidade, secando as mãos num pano de prato. Assenti. No fundo,
Era o que eu queria ouvir. Seguimos para a sala. O sofá, largo e de tecido claro, ainda tinha as almofadas tortas de algum cochilo da tarde. A TV estava ligada abaixo, com o programa da Fátima ainda rolando, mas sem chamar nossa atenção. Marina ajeitou o cobertor que estava jogado no encosto e me ofereceu um canto. Sentamos, cada um em uma ponta. As pernas dela cruzadas, corpo relaxado, mas havia algo no ar que não era exatamente conforto. Era a presença. Era perceber demais o outro no mesmo espaço. O cobertor ficou entre nós, dobrado ao meio. Aos poucos, o friozinho trazido pela chuva fez com que ela puxasse uma ponta e cobrisse as pernas. Eu fiz o mesmo, sem encostar. Mas só o fato de dividir aquele tecido foi mais íntimo do que um toque direto. O som da TV preenchia o silêncio com vozes conhecidas, mas nossos pensamentos pareciam ocupados demais. Me peguei olhando para as fotos na parede, retratos antigos de família, viagens, festas. Algumas eu lembrava. Tinha uma de Vinícius pequeno, com o braço engessado. Eu ao lado, rindo. Outra, dos 4, Marina, o marido e os filhos, num réveillon qualquer. Essas fotos, comentei, apontando com o olhar, parecem contar uma história feliz. Marina sorriu com melancolia. Algumas fotos enganam. Nem tudo era tão feliz assim. Demorei um segundo antes de perguntar. E você ainda pinta? Ela olhou surpresa, mas com um brilho nos olhos. Você lembra disso? Claro que lembro. Tinha um quadro seu na parede do corredor. Uma árvore enorme, meio torta, mas cheia de cor. Ela riu. Meu primeiro exagero. A árvore parecia maior que a casa. Eu ainda pinto sim, mais quando preciso desabafar que qualquer outra coisa. Posso ver? Marina hesitou, mas depois levantou e acenou com a cabeça. Acompanhei seus passos pelo corredor até um canto entreaberto. O ateliê era pequeno, mas com alma. Paredes com respingos, telas encostadas, pincéis em copos velhos. A luz suave de uma luminária iluminava uma tela pela metade, cores vivas e traços intensos. Ela pegou uma das obras encostadas e me mostrou com timidez. Não é nada demais. Só o que sai. Observei com atenção. Tinha emoção crua ali. Algo que não pedia elogio, só presença. É lindo. Forte. Você tá em cada pincelada. Marina ficou em silêncio, os olhos úmidos. Ninguém mais presta atenção nisso. Nesse instante, um trovão estourou lá fora. Ela se assustou e, num impulso, segurou meu braço. Riu logo em seguida, meio sem graça. Odeio o trovão. Mas a mão dela ficou ali por um segundo a mais. Um segundo que fez o tempo parar de novo. Meu corpo inteiro reagiu. Não pelo toque em si, mas pelo que havia por trás. Pela naturalidade. Pela coragem quieta. Voltamos para a sala. Dessa vez, sentamos mais perto. O cobertor agora cobria os dois. Ainda sem nos tocarmos diretamente, mas cada gesto carregava mais significado. Os olhares se encontravam e desviavam. As palavras davam lugar ao silêncio. Eu pensei que, depois de tudo, fosse virar invisível, disse ela, de repente. Você nunca foi invisível. Talvez só tenha esquecido de ser vista. Ela me olhou. Longo. Profundo. Não tinha mais como fingir que era só uma conversa. Tem alguma coisa errada em tudo isso, Rafael? Não. O errado seria fingir que não tá acontecendo. Ela respirou fundo. O corpo relaxou, mas os olhos carregavam conflito. A sala escurecia com o fim do dia, e as sombras das árvores dançavam nas paredes pela luz da rua. A gente ficou ali, lado a lado, ouvindo a chuva, dividindo o silêncio. E algo dentro de mim dizia, esse era o momento antes do momento. A linha que separa o seguro do inevitável. E mesmo sem dizer, eu sabia, depois daquela noite, nada seria como antes. A luz do fim de tarde se apagava devagar, e a casa parecia encolher em silêncio, como se ela também percebesse o que pairava no ar.
Marina levantou do sofá para acender uma luminária no canto da sala, mas antes de acionar o interruptor, virou-se na direção do corredor e disse: "Se precisar usar o banheiro, é o mesmo de sempre. Segunda porta à direita." Assenti, tentando disfarçar a tensão que carregava no peito. Caminhei pelo corredor quase no escuro. A luz do banheiro escapava por baixo da porta fechada. Entrei, lavei o rosto, respirei fundo. Quando saí, notei que a porta do antigo quarto de hóspedes, hoje usado como ateliê, estava entreaberta, e uma luz suave escapava lá de dentro. Dei um passo, hesitando. A curiosidade foi maior. Empurrei devagar, e lá estava, o espaço íntimo de Marina. Paredes com quadros encostados, algumas telas secas no cavalete, pincéis mergulhados em potes, cheiro de tinta fresca misturado ao aroma de lavanda, o mesmo da casa inteira, só que mais forte aqui. Havia cor por toda parte. Vermelhos intensos, azuis quase negros, amarelos que pareciam gritar. Mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão dos traços. Tudo ali tinha urgência, sentimento. Os quadros não queriam agradar, queriam dizer. Me aproximei de uma tela parcialmente coberta por um pano. Puxei só o suficiente para ver. Era um rosto. Feminino. Forte. Os olhos fechados, a boca entreaberta, como se tivesse sido pintada no exato momento de um suspiro contido. Tem muita vida aqui. A voz dela veio baixa, atrás de mim. Virei devagar. Marina estava na porta. Os braços cruzados, os olhos cansados, mas vivos. Usava a mesma roupa de antes, mas parecia outra. Mais exposta. Mais ela. "Pintar é a única hora em que não me sinto invisível", disse, entrando no cômodo. Fiquei olhando para ela, tentando entender como alguém tão cheia de presença podia se sentir ausente para si mesma. "Eu te vejo, Marina. Sempre vi." Ela piscou devagar, como quem segura alguma coisa nos olhos. "Não devia ser você a me dizer isso", sussurrou. Dei um passo à frente. Depois outro. "Não devia. Mas sou eu." A distância entre a gente se dissolveu. Não nos tocamos. Não ainda. Mas estávamos perto o suficiente para sentir o calor um do outro, o cheiro leve do perfume dela, algo entre flor e lembrança, e o som da nossa respiração compartilhada no mesmo compasso. Nossos rostos se aproximaram devagar. Muito devagar. Testa com testa. Os olhos dela fecharam por um segundo. O meu coração parecia preso na garganta. A ponta dos nossos narizes quase se encostou. E então, o mundo congelou. O beijo quase aconteceu. Quase. Mas ela se afastou com suavidade. Deu um passo para trás, os olhos ainda presos nos meus. Tocou meus dedos de leve, só por um instante, como quem pede desculpa por algo que ainda nem fez. "Vá embora agora, Rafael. Antes que não dê mais tempo." A voz era baixa. Quase um pedido. Parei por um segundo. O instinto gritava para ficar. Mas havia algo no olhar dela que pedia cuidado. E respeito. Assenti, devagar. Saí do ateliê em silêncio. Peguei a furadeira na lavanderia, como se esse tivesse sido o motivo da visita desde o começo. Quando voltei para a sala, ela estava parada perto da porta, já com a chave na mão. Abriu para mim. A chuva lá fora tinha virado garoa. Cuidado na estrada. Sempre tive. Só não esperava ter que usar dentro de casa. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Carregado de tudo que não dissemos. "Boa noite, Rafael." "Boa noite, Marina." Desci os 3 degraus da varanda sem pressa. O portão ainda estava encostado, como quando cheguei. Mas tudo já era diferente. Entrei no carro, fechei os olhos por um segundo antes de dar partida. A imagem dela no ateliê, o cheiro da tinta, o calor do quase toque, tudo isso me acompanharia muito além daquela noite. E eu sabia, alguma coisa entre nós tinha começado. Mesmo que ninguém dissesse em voz alta. Os dias seguintes pareceram mais longos do que o normal.
trabalhar no escritório, responder e-mails, revisar plantas, lidar com clientes, tudo funcionava no automático. Mas no fundo da minha mente, Marina ocupava cada intervalo de silêncio. A imagem dela naquele ateliê, os olhos marejados, a proximidade do quase, a frase sussurrada, "Vá embora agora, antes que não dê mais tempo." Não falei nada pro Vinícius. E ela, ao que tudo indicava, também não. A gente fingiu que nada aconteceu. Mas fingir não era esquecer. Passei uma semana tentando evitar aquele bairro. Mudei meu trajeto habitual, inventei compromissos, deixei de responder mensagens do Vinícius. E mesmo assim, em todo canto, ela aparecia, no cheiro de lavanda que alguém usava no elevador, no fundo musical de um café, numa vitrine com telas pintadas à mão. Era como se Marina tivesse deixado rastros espalhados pela cidade, e por mim. Num sábado à tarde, deixei um bilhete simples no portão da casa dela. Nada demais. Só palavras secas no papel amarelado. Quero ver seus quadros de novo. Só isso. Prometo. Dobrei e encaixei entre as frestas do portão. Depois fui embora sem olhar para trás. Ela não respondeu. Pensei em ter ultrapassado um limite. Em ter me confundido. Mas, na quinta-feira seguinte, uma notificação apareceu no meu celular, por volta das 8 da noite. Hoje à noite. Vinícius viajou. Nenhum emoji. Nenhuma explicação. Só isso. E bastou. Cheguei lá às 9, com o coração disparado e a mente tentando parecer calma. O portão estava trancado desta vez, e ela abriu pessoalmente. Vestia uma roupa simples, jeans escuro, blusa clara, cabelo preso num coque que deixava o pescoço à mostra. Uma maquiagem leve escondia o cansaço, mas os olhos estavam transparentes demais para disfarçar qualquer coisa. Entra. Fui direto. Sem perguntas. Ela apontou com a cabeça na direção do ateliê. O caminho até lá parecia mais estreito, como se a casa soubesse o que estava por acontecer. Lá dentro, o ambiente era outro. As telas haviam mudado. Agora as cores estavam mais densas. Os traços mais impulsivos, mais viscerais. Havia uma energia bruta nos quadros, algo entre dor e desejo. Ela apontou para um deles, em destaque sobre o cavalete. A pintura mostrava um homem de costas, parado diante de uma porta entreaberta. Luz saía da fresta, mas a figura permanecia imóvel, como se ainda decidisse se entraria ou não. "Esse é você", disse ela, com a voz calma. "E eu não sei se deixo você entrar ou não." Fiquei em silêncio por alguns segundos. O que tem do outro lado? Tudo que ainda me assusta. Ela respirou fundo. Cruzou os braços, depois descruzou. Caminhou até a estante, pegou uma taça de vinho e me ofereceu outra. Brindamos sem palavras. A chuva voltou a cair, como se a cidade lembrasse que entre a gente, o tempo ainda corria diferente. Ficamos ali, conversando sobre tudo e sobre nada. Falamos de exposições, de arte urbana, da vida antes dos filhos, dos medos que a gente não posta em rede social. Marina ria mais do que na última vez. E eu prestava atenção em cada detalhe, no jeito que ela ajeitava a franja, nas pausas entre um gole e outro, no silêncio entre as frases. Ela parecia mais aberta, mas ao mesmo tempo mais consciente. Como se tivesse aceitado que algo existia, mas que precisava ser cuidado com mãos leves. "Tenho medo do que você representa", disse, de repente. "Você é a parte de mim que ainda sente." E eu passei anos tentando esquecer que isso existia. Falei baixo, mas firme. "E você é a parte de mim que começou a sentir agora." Nos olhamos por longos segundos. O beijo não aconteceu dessa vez. Mas o que havia entre nós já não dependia mais disso. Era mais sutil. E mais profundo. Quando fui embora, ela me acompanhou até o portão. A chuva tinha virado um chuvisco. Ela ficou parada ali, com os braços cruzados e os olhos firmes nos meus. "A gente não é uma história comum, Rafael. E isso é bom ou ruim?" Ela não respondeu.
Mas no dia seguinte, encontrei um envelope embaixo da minha porta. Dentro, havia uma pequena tela, com traços rápidos. Era o mesmo homem do quadro anterior, mas agora a porta estava totalmente aberta. No verso, uma única frase. Às vezes a gente precisa de distância para lembrar que o que sente não é invenção. E então eu soube, ela também não tinha esquecido. Era fim de tarde outra vez. O céu carregado de nuvens e o ar denso anunciavam mais uma chuva. Marina mandou a mensagem no meio da tarde. Hoje, às 8. Se quiser. Não tinha assinatura, nem emoji. Mas nem precisava. Cheguei alguns minutos antes, parei o carro na rua de sempre e esperei a hora exata antes de tocar a campainha. Ela abriu a porta com um sorriso tranquilo, discreto, como se já soubesse que eu viria. Dessa vez, não havia pijama nem receio, usava uma calça de linho e uma blusa preta de alça fina. Cabelo preso no alto, o batom discreto. E os olhos diziam tudo. Entra. Já deixei o vinho respirando. A casa estava em silêncio. Nem TV ligada, nem rádio. Só o som da chuva que começava a bater nas janelas. A cozinha tinha uma vela acesa no canto e um cheiro de cebola dourando que me fez sorrir. Tô preparando algo simples, disse ela, tirando uma panela do fogo. Nada que vá competir com feijoada de sábado, mas melhor que delivery. Você cozinhando já é mais do que eu esperava. Hoje eu quis cuidar. Ela serviu 2 taças de vinho e apontou com o queixo para a sala. Vamos para lá. Sentamos no sofá, dessa vez lado a lado, sem o cobertor entre nós. As taças tilintaram suavemente no brinde. O vinho era seco, bom, e a conversa veio fácil. Falamos de infância, de cidades que queríamos visitar, de livros abandonados na metade, de medos bobos, como esquecer o gás aberto ou responder você também quando o garçom deseja bom apetite. Rimos. Rimos de verdade. Mas o clima tinha mudado. Era como se estivéssemos num acordo silencioso de não fugir mais do que sentíamos. Tenho medo do que você representa, ela disse, apoiando o cotovelo na almofada e me olhando com calma. Você é novo. Leve. Inteiro. E eu? Sou alguém que aprendeu a conviver com rachaduras. As rachaduras mostram por onde entrou a luz, respondi, repetindo uma frase que ouvi em algum lugar. Ela riu. Depois ficou séria. E se tudo isso for só carência? E se for coragem? O silêncio que veio depois não pesou. Pelo contrário. Parecia ser o espaço necessário entre uma certeza e outra. Marina colocou a taça na mesinha e se aproximou. Devagar. Como quem pede permissão com o olhar. Eu não quero prometer nada, Rafael. Não quero que você ache que não preciso de promessas. Só quero o que você quiser me dar. O beijo aconteceu sem pressa. Como se já tivesse sido ensaiado em cada olhar anterior. Suave, lento, firme. Quando os lábios se tocaram, o mundo ficou mais quieto. E mais claro. A mão dela tocou meu rosto com delicadeza. A minha descansou em sua cintura. Nenhum movimento era urgente. Era tudo sincero, permitido, sentido. Fomos nos despindo aos poucos, das roupas, das defesas, dos medos. Ela me conduziu pelo corredor como quem conhece o caminho com os olhos fechados. O quarto estava escuro, só iluminado pela luz da rua que atravessava as frestas da cortina. A pele dela era quente. O perfume de lavanda, mais intenso ali, misturava-se ao cheiro de tinta que parecia vir do próprio corpo. A textura dos lençóis, o som da chuva lá fora, o toque dos nossos corpos, tudo formava um cenário sem pressa. Como se o tempo tivesse decidido descansar com a gente. Não houve urgência. Houve presença. Os corpos se encontraram como quem se reconhece, não como quem se descobre. Cada gesto era aceito. Cada silêncio, respeitado. Ela se permitiu. E eu também. Na madrugada, ela dormiu primeiro, deitada de lado, com uma expressão de paz que eu nunca tinha visto nela. Fiquei acordado por um tempo,
observando o desenho da respiração no lençol, o brilho tênue da pele à meia luz, o sutil sorriso que escapava mesmo dormindo. Pela manhã, acordei com o cheiro do café invadindo o quarto. Me vesti devagar, ainda em silêncio, como se não quisesse espantar o que havia acontecido. Encontrei Marina na cozinha, enrolada num lençol, descalça, mexendo o café com uma colher de madeira. Quando me viu, sorriu. Bom dia. Bom dia. Você precisa ir antes do sol subir demais. Ela disse, olhando pela janela. Mas quero que volte. Dei um passo até ela, beijei sua testa com leveza e respondi. Já tô aqui. Os dias que se seguiram pareceram viver em outro fuso horário. Eu saía do trabalho já pensando nela. Calculava horários, inventava desculpas para passar por perto, reaprendia o caminho até aquela casa como se fosse uma trilha secreta. A gente se via em silêncio. Sem mensagens fofas no meio do dia, sem bom dia ou boa noite. Só encontros combinados com palavras mínimas e gestos contidos. Mas mesmo sem barulho, aquilo crescia. Como planta que brota no concreto. Marina mantinha tudo sob controle. Era prática, cuidadosa, atenta. Tinha medo. E eu entendia. Mas, às vezes, o medo dela fazia doer em mim. Rafael, ela disse certa noite, depois que fiz café na cozinha dela, pela primeira vez, você ainda vai querer alguém da sua idade. Uma que vai querer fazer planos longos, falar de filhos, de viagens em casal, de futuro no diminutivo, nosso apezinho, nosso cãozinho, e você acha que eu tô aqui por falta de opção. Ela me olhou com uma expressão que eu aprendi a reconhecer, a mistura de carinho e autodefesa. Eu acho que você ainda não viveu o suficiente para saber o que quer deixar para trás. Essa frase ficou comigo. Voltou enquanto eu dirigia, enquanto desenhava, enquanto almoçava com colegas que não sabiam nada do que vivia. Começamos a discutir, às vezes. Nada grave. Mas ela se retraía depois de qualquer divergência, como se a menor rachadura pudesse fazer tudo desmoronar. Já perdi tudo antes, Rafael. Não quero perder de novo. Não sei se aguento mais um recomeço. Mas e se isso não for recomeço? E se for só continuação? Ela não respondia. Apenas desviava o olhar e mudava de assunto. Uma noite, a tensão chegou mais perto do que devia. Estávamos na cozinha, depois de um jantar improvisado. Eu lavava os pratos, ela secava. Tudo corria bem, até ouvirmos o portão bater. Um som seco, rápido. Vinícius. O sangue dela gelou. Largou o pano no chão, desligou a luz da cozinha e me empurrou levemente em direção ao corredor. Vai pro quarto. Fecha a porta. Rápido. Eu não questionei. Subi os degraus, me escondi no antigo quarto de hóspedes, agora ateliê, e fechei a porta como se estivesse num filme. Ouvi vozes abafadas, passos, risadas do Vinícius contando alguma coisa trivial. Marina disfarçando, como se nada estivesse fora do lugar. Fiquei ali, imóvel, até que ouvi o som do carro do filho sair novamente. Desci. Ela estava pálida. Isso não vai dar certo, disse, firme. Não com o Vinícius entrando e saindo. Não com você mentindo para ele. Eu não consigo viver assim. Então a gente para? Ela respirou fundo. Não respondeu. Só me dá um sinal, Marina. Qualquer um. Ela virou de costas. Não disse nada. No dia seguinte, não nos falamos. Nem no outro. A ausência dela era pesada, mas eu respeitei. Ela precisava de espaço. E eu, talvez, também. Viajei no fim de semana seguinte para um congresso de arquitetura em Belo Horizonte. Mudei de ambiente, respirei outros ares. Mas bastava um quadro na parede do hotel, o cheiro de café no saguão, o som da chuva batendo na janela do quarto, e ela voltava. Escrevi uma carta à mão, com minha letra torta, num dos papéis do hotel. Você é o lugar onde eu paro de correr. Dobrei,
coloquei num envelope simples e deixei com a portaria da casa dela no dia seguinte ao meu retorno. Não esperava resposta. Mas alguns dias depois, encontrei o envelope de volta, preso na caixa de correio do meu apartamento. No verso da folha, com letra firme e limpa, ela escreveu: "Então volta devagar. Mas volta." Marina nunca foi de frases longas, nem de explicações. Mas ali, naquela resposta contida, havia mais do que qualquer declaração. Eu li e reli a frase. E entendi. O mundo do lado de fora pesava, mas dentro dela ainda havia espaço para mim. Mesmo que escondido. Mesmo que com medo. E isso, por agora, bastava. Depois da carta, voltamos a nos falar. Sem euforia, sem declarações. Só presença. Uma mensagem aqui, um café ali, um silêncio confortável que dizia mais do que qualquer emoji. Era como se tivéssemos aprendido um novo idioma, feito de olhares e gestos simples, uma mão no ombro, um prato deixado na mesa, uma chave girando na porta no horário combinado. O tempo entre nós agora era escolhido com cuidado, momentos costurados entre os horários da vida real, entre compromissos, entre as brechas do cotidiano. Marina não prometia nada. E eu parei de cobrar. Percebi que ela não precisava de palavras grandes, mas de verdades pequenas. E a minha era essa, eu gostava dela. Do jeito dela. Com medo e tudo. Passei a frequentar a casa de novo aos poucos. Aos olhos do Vinícius, eu era o mesmo amigo de infância, o cara que vinha buscar ferramentas ou ver um jogo de futebol. E de certa forma, eu ainda era esse. Só que agora, sabia que o sofá da sala também era um lugar onde eu já havia dormido ouvindo a respiração dela no quarto ao lado. A gente se via com códigos. Um toque leve no braço ao passar. Um prato guardado na geladeira com meu nome escrito na tampa. Um livro deixado aberto na página exata onde ela queria que eu começasse a ler. Ela não me cobrava presença. Mas também não me afastava. A gente criou um acordo tácito, estar sem prender, sentir sem invadir. Numa tarde de domingo, Marina me chamou para ir até uma exposição no centro. Um espaço pequeno, organizado por artistas locais. Não era nada grandioso, mas havia uma energia viva no ambiente. Caminhamos juntos entre as telas, os quadros, as esculturas. Fingíamos ser dois conhecidos que apreciavam arte. Mas quando chegamos na parede dos quadros dela, meu coração parou por um segundo. Lá estava. Aquele mesmo quadro, o homem de costas, parado diante da porta aberta. Fiquei em silêncio por um instante. Ela, ao meu lado, apenas observava a reação no meu rosto. "Você me pintou", falei, sem tirar os olhos da tela. "Você me viu primeiro", respondeu ela, sem hesitar. Era a primeira vez que admitíamos, em voz alta, o que sempre esteve ali. Saímos juntos, mas cada um seguiu seu caminho depois. Sem abraço demorado, sem beijo escondido. Só um toque de mão rápido, na esquina da galeria, como um lembrete de que existíamos um na vida do outro, mesmo que o mundo não soubesse. A relação não precisava ser rotulada. Nem assumida. Nem explicada. A verdade estava no que não se dizia, no jeito que ela sorria quando eu aparecia, na forma como eu reconhecia o som dos passos dela vindo do corredor. Algumas noites ela me mandava uma mensagem curta: "Hoje, se quiser." E eu ia. Outras vezes, era eu quem dizia: "Tô passando aí só para te ver." Ninguém planejava. Ninguém prendia. Mas os dois sentiam. Marina tinha medo de que tudo desmoronasse. E eu, aos poucos, fui entendendo que o amor, às vezes, mora mesmo no cuidado, e não no controle. Uma vez ela me disse: "Você me devolveu uma parte de mim que eu tinha enterrado. Mas eu ainda não sei o que fazer com ela." E eu respondi: "Só não joga fora de novo. Porque agora ela também é parte de mim." Vivemos assim. Sem cronograma. Sem definição. Mas com uma verdade que, embora frágil, era real. Não sei o que vai ser amanhã. Talvez ela acorde e ache que é demais.
Talvez eu queira uma vida que ela não possa ou não queira acompanhar. Mas hoje? Hoje, ela me deixou entrar. E eu ainda tô aqui.